Falar de geladeira é também falar de saúde. Grande parte da alimentação de toda a família fica armazenada lá. É por isso que saber organizar corretamente esse eletrodoméstico é de suma importância. Quem vai passar as dicas pra gente é uma nutricionista. Acompanhe. Ela é a personagem principal da nossa reportagem de hoje. Mas aí você pergunta, geladeira? O que falar da geladeira? Tem muita coisa. Aqui dentro ficam a maioria dos alimentos que você consome. Quem vai explicar melhor isso tudo pra gente é a nutricionista Elouzy Odebrecht, que já falou várias vezes conosco justamente sobre higienização de alimento, a importância disso e agora a organização de geladeira, que até, Elouzy, reflete totalmente na nossa saúde. Com certeza, né? É um ambiente que pode ser muito contaminado, né? Então a gente tem que prestar atenção na toda a higienização, não só da geladeira, quanto dos alimentos que vão ali dentro, para a gente diminuir riscos, né, de saúde com relação à contaminação dos alimentos. Então, é bem importante ficar ligado nisso. Às vezes, assim, a pessoa tem uma dor de cabeça, sente uma indisposição, fica alguns dias de cama, atribui a tudo quanto é vírus, a tudo quanto é problema externo. E, na verdade, pode estar dentro da nossa própria geladeira. É uma possibilidade, né? Se o alimento está contaminado, existe micro-organismos ali, pode ser uma possibilidade de contaminação e risco à saúde também. Número 1, limpeza da sua geladeira a cada 15 dias. Por quê? Pelo menos isso. Por ser um ambiente que realmente pode estar propício ao aumento do número de bactérias, apesar da geladeira, uma coisa bem importante também, Susan, é entender bem direitinho como é que funciona a temperatura da sua geladeira. Então, agora a gente está entrando no verão, ela tem que estar no médio para máximo. Não vai congelar por causa da temperatura externa, mas a temperatura da minha geladeira é muito importante. Então, se eu estou com ela abaixo, eu posso acabar estragando meus alimentos e consumir alimentos estragados. Então, querendo ou não, é um ambiente que tem muita manipulação e pode ficar contaminado. Então, pelo menos a cada 30 dias, o ideal seria a cada 15 dias fazer uma higiene completa da geladeira por dentro. Que seria como? Sabão neutro, água, tirar as prateleiras, né? Nada de higienização de malandro, passar só um paninho, né? Lava com sabão, água, seca. Se quiser, pode passar um paninho úmido com um pouquinho de álcool 70, que também já vai esterilizar um pouquinho mais. Evitar usar detergentes, coisas com cheiro, que não é necessário, e ele pode também contaminar com o alimento com esses químicos, né? Então, E, gente, para organizar a sua geladeira é entender como ela funciona. Existe uma passagem de ar. Mais para cima, sempre mais frio. Mais para baixo, um pouco mais quente, apesar de estar numa geladeira. E é aí que a gente vai entrar com as dicas de como fazer essa organização. Mesmo. A refrigeração, ela funciona dessa forma, né? Ela tem o ar mais frio, ele vai descendo e aquecendo, e depois ele sobe para resfriar de novo. Então, ela faz uma circulação de ar. Por isso que é bem importante que a geladeira não esteja muito entupida, para que essa circulação também funcione de maneira otimizada. E a gente tem que entender que quem precisa de mais friozinho fica para cima, quem é mais perecível. E quem precisa de menos frio fica mais embaixo, e até para não estragar também com mais facilidade por causa da temperatura fria. Então vamos lá aprender como que a gente pode organizar a nossa geladeira, né? Lembrando que aqui a gente vai ter os mais perecíveis, porque eles precisam de uma temperatura menor, e lá embaixo menos perecíveis. Então, nessas primeiras prateleiras eu guardo iogurtes, queijos, frios, manteiga. Aqui são alimentos que são perecíveis e a gente precisa ter um prazo de validade um pouquinho menor. Na segunda prateleira aqui, eu tenho alimentos já prontos. Então, são refeições que sobraram, eu guardei em potes de vidro e guardei nessa posição aqui, que como é um alimento que já foi manipulado, também preciso de mais refrigeração. Ao lado aqui nós temos os ovos, então algumas geladeiras mais antigas colocavam os ovos na parte da porta. É mais interessante a gente deixá-los aqui, porque como a porta abre e fecha, e os ovos são muito sensíveis, eles podem rachar aqui na porta, seria interessante ter um recipiente ou um espaço para deixar os ovos aqui. Uma dica:
Evite lavar os ovos antes de guardar na geladeira. Eles têm uma película protetora contra micro-organismos, que é eliminada se forem lavados no momento em que são guardados. Porém, antes do consumo, aí sim, devem ser lavados, evitando o risco de salmonela. As refeições preparadas devem ser guardadas de preferência em potes de vidro. O plástico em contato com alimentos quentes libera uma substância tóxica para o organismo. Bom, aqui na parte de baixo, então, vamos colocar os alimentos que não são tão perecíveis. Então, a gente pode trabalhar com frutas, essas frutas que são mais sensíveis ao calor, como mamão, manga, todas elas higienizadas, guardar em algum recipiente, que eu tenho a batata com, uma maçã, para quem gosta de fruta geladinha também é uma opção. E nessas duas partes aqui, gavetas, a gente guardar o hortifruti, né? As verduras. Então aqui para mostrar, nós temos as verduras que são menos sensíveis, né? Então eu sempre coloco em saquinhos. As que a gente vai descascar não precisam ser higienizadas, mas elas podem ser lavadas e guardadas nesses saquinhos. Então aqui eu tenho chuchu, berinjela, batata baroa, tomatinho. E abaixo, que são mais sensíveis, a gente guarda as folhas higienizadas. Uma opção que a gente tem é higienizá-las, secá-las e guardá-las em saquinhos plásticos próprios para alimento, tirando o ar, elas conseguem conservar bastante tempo assim. É uma opção que a gente tem. Também podemos guardá-las em tupperware com tampa, sempre higienizadas e secas. Ou uma ideia interessante também pode ser assim, ó, em potinho, você vira, coloca um papel toalha, para ela auxiliar a secar e guarda assim. Antes de ir para a geladeira, todo o hortifruti deve ser higienizado e desinfetado. Primeiro, lave em água corrente. Depois, coloque de molho por 15 minutos em solução sanitizante, que você encontra em mercados, para desinfetar e retirar todos os micro-organismos. Em seguida, seque e guarde na geladeira em saquinhos limpos. Uma dica bem interessante agora que está sendo super usada a couve para o suco verde, suco detox, é fazer o congelamento das folhas para poder bater no suco. Como é uma folha que é muito sensível e ela amarela muito rápido, então congelar é uma estratégia muito interessante. Então ela higienizada, a gente pode dobrá-la. Se você usa com gengibre, alguma coisa, pode também colocar aqui junto. Faz pequenas trouxinhas, coloca aqui dentro do saquinho, pode fazer um saquinho com várias trouxinhas. Na hora do suco, só tirar do saquinho e jogar dentro do liquidificador e bater com a sua fruta preferida. Bom, e aqui completando a nossa geladeira, a gente tem a parte da porta, que pode ficar as nossas bebidas, água, leite, sucos, os temperos prontos, conservas. Nunca guardar em lata de alumínio, sempre que tirar a conserva da latinha, coloca num outro recipiente, de preferência de vidro. É interessante a gente ressaltar aqui também o armazenamento de castanhas oleaginosas e frutas secas em geladeira, já que são alimentos que têm um aumento de umidade e podem ser facilmente contaminados por fungos. Então essa é a melhor forma e mais segura de guardar esse tipo de alimento. Geladeira bem organizada é sinônimo de cuidado com toda a família. Aplique essas dicas e fique em dia com a sua saúde.